Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geração G4, o podcast aqui do G4 Educação, onde a gente traz alguns convidados, alunos, membros do G4 Clube, para que eles possam trazer aqui para vocês um pouco da experiência, do conhecimento, né, aprendizados que vocês possam eventualmente estar aplicando aí na jornada de vocês, na empresa, no dia a dia aí dos negócios de vocês. E hoje a gente tem um convidado aqui que tem uma história, digamos assim, peculiar. Vocês vão entender o porquê, não é uma história muito comum de empreendedorismo, mas é muito interessante. Soube aproveitar muito bem, né, algumas oportunidades que apareceram na sua frente, na sua história. E ele está aqui hoje para contar um pouco dessa história. Ele que foi aluno nosso lá da imersão e hoje é membro do G4 Clube. Estou falando aqui com o meu amigo, vamos bater um bom papo, né? Faltou o cafezinho só, né? Mineiro, pra gente bater um bom papo. Faltou o pão de queijo também, né? Mas tá valendo. É um bate-papo aqui super legal com esse mineiro, gente boa, um cara que hoje eu posso até chamar de amigo, né? Com certeza. Fabiano Maciel, um cara incrível, tem uma história fantástica aí. Obrigado aí por aceitar o nosso convite para estar aqui batendo esse papo, Fabiano. E para dar um contexto, né? Vamos contextualizar um pouco aí o nosso pessoal de quem que é o Fabiano, de onde veio o Fabiano e como que começou aí nessa jornada empreendedora. Cara, obrigado, Tony, pelo convite. Eu acho que era um evento, vai. Esse podcast é bem legal para a gente poder falar um pouco do que a gente faz, o que a gente já fez, né? Exato. Quais os perrengues que a gente já passou, enfim. A gente convive tanto, né, lá no clube, né, nesse ecossistema, né, do G4, mas muitas vezes sempre falando sobre o presente, né, e sobre o futuro e tal. Aqui é bom porque dá para contar um pouquinho a história, justamente, trazendo aprendizados, né, trazendo insights para a galera. Claro, né? Claro. Então, cara, eu sou do interior de Minas, né? Sou do sul de Minas, a cidadezinha aí de 15 mil habitantes, chama Cruzília. A minha jornada começou, assim, de empreendedorismo, se a gente pode se falar dessa forma, né? Começou lá meus 10 anos de idade, quando meu pai me incentivou eu lembro bem, 10, 9 anos, meu pai me incentivou a fazer a vender algodão doce. Ô, louco. Sério, cara. Era a Semana Santa, meu pai, eu venho de família simples, mas é uma família muito bacana. E aí meu pai tinha lanchonete lá na cidade, tinha uma portinha ali do lado, ele falou assim, cara, você quer vender algodão doce aqui? Era a festa da Semana Santa, então passava muita gente. Sim. E eu queria comprar eu não lembro, acho que era uma calculadora, daquelas calculadoras maior. Eu sempre fui meio eu gosto dessa parte de tecnologia, né? Não é que a calculadora na época era tecnológica, né, cara? Hoje não é nem tanto, bom, né? Você tá estragando a idade, hein? Pois cara, 49 anos, né, Tony? Pô. Então, legal. E aí montei ali, ele comprou a máquina, falei, vou vender ali. A grana que eu ganhei na coisa que comprei a calculadora, não sei o que eu fiz com a calculadora. Eu vendi e tal. Então, assim, eu tive eu acho que uma influência positiva disso, sabe? O seu pai era, né, empresário. Tinha lanchonete lá, tava aquele negócio lá, aguentava a turma, os cachaceiros da cidade lá, tudo, mas assim, foi legal, porque depois disso, né, essa história, acho que é a primeira vez que eu conto essa história. É a primeira vez que eu conto essa história porque eu sempre começava a minha história a partir dos 14 anos, que é onde eu comecei a trabalhar com TI. Só que nesse período, acho que... Teve essa influência. Tive essa influência, né? Eu comecei com 14 anos, então, ou seja, há 25 anos... Não, 30? Não, quantos anos é? 31. 14? Isso aí. 14? Era 49 menos 14 dá... 36. Por aí. Por aí. Vai, enfim. É muita idade. A calculadora. Putz, fudeu. Agora não... E aí eu comecei estudando, né, trabalhando com um primo meu na época. Ele tinha uma empresa de TI. Né? Mas lá em Cruzília na minha cidade, era a única, era a empresa. Um computador, né? 2 computadores. Mas foi interessante porque foi a minha iniciação na área de tecnologia. Legal. E aquilo me chamava muita atenção, porque eu sempre fui um cara muito curioso. Tá. Eu sempre gostei de mexer, de fazer as coisas, de desmontar, enfim. Descobrir como as coisas funcionam. Por aí. E aí
eu comecei estudando e aquela coisa é muito dinâmica, a TI é muito dinâmica. Sim. Isso que me chama a atenção. Eu não conseguiria fazer uma atividade repetitiva por muito tempo. Entendi. Então, eu comecei estudando. Na época não existia internet, não existia nem BBS. Na época tinha, para os mais velhos aí, eles vão saber o que eu tô falando. Já brinquei de BBS. E aí era livro, cara. Eu tinha que estudar a programação. E foi interessante porque a gente trabalhava com processamento de guias de IPTU da cidade, processamento de contas de água do serviço de água e esgoto da cidade. Então, a gente fazia toda a programação para emitir contas, porque não tinha Copasa na época, né? Como aqui em São Paulo, Sabesp, mas não existia isso na minha cidade. Então, todo o serviço de processamento de IPTU, de coisa, era feito isso. Digitei a base de dados toda da cidade na época. E desenvolvi software. Eu comecei a desenvolver com 14 anos. Então, essa foi Qual linguagem era? Você lembra? Era DBase 2. DBase 2. Depois nós fomos para DBase 3. Isso, na época, nem era o XT ainda. Era um Apple II. Caramba! Um Apple II. Era bem antigo, cara. Que loucura. Bem antigo. Eu lembro que era 64K de memória, cara. Era uma coisa assim... Tem menos memória do que as calculadoras de hoje. Com certeza, com certeza. O HP é muito mais poderoso que isso. Então, essa acho que foi o start inicial da minha carreira de TI, sabe? Sim. Aí depois eu dei uma paradinha. Meu pai montou uma bicicletaria pra mim na época. Fiquei ali e tal. Ia vender pro Rick, hein, Rick? Poderia estar vendendo bicicleta pra você hoje. Ia estar ganhando dinheiro, muito dinheiro. E aí, assim... Não era aquilo que eu queria, cara. Entendi. Não era aquilo que eu queria. E eu voltei de novo, comecei trabalhando, comecei estudando bastante, estudava muito nessa época. Mas você foi fazer... Não, eu estudava muito em casa mesmo. Eu tinha 16 anos depois da bicicletaria. Foi um ano de bicicletaria ali, mais ou menos. Então, assim, aquela coisa de vender bicicleta, montar, consertar, tinha... Mas ela não era um negócio que eu queria. Sim. E aí eu voltei, comecei estudando mais, fui me atualizando. Eu já tinha saído, deixado de trabalhar com esse meu primo. E já fazia minhas coisas por conta. Mas aí nessa época você já tinha o seu computador? Já tinha meu computador, meu pai me deu um computador e tal. Então, assim, meu pai foi um incentivador disso, né? Incentivou bastante. E depois disso, eu fui para Belo Horizonte e tal, e, enfim. E a minha carreira... Aí lá em Belo Horizonte você fez... Não, eu fui para trabalhar, fui implantar... Você não tem formação superior, então? Tem. E aí eu fui para implantar um sistema, isso foi em 91, 92, numa clínica odontológica lá, para dar suporte num amigo meu. Legal. Então, fiquei um tempo lá e tal, e depois acabou que aí saí para estudar e tal, e depois que eu voltei para minha cidade de novo e... Montei uma empresa, aí eu vendia software, né? Eu tinha uma empresa de TI, né? Tinha aí meus clientes, que era automação comercial. Então, eu vendia software para farmácia, eu vendia software para loja de material de construção, controle de estoque, vendas, financeiro, contas a pagar, contas a receber, enfim. Era essas rotinas. E chegou um ponto que, precisava dar uma mudada, né? Aí eu voltei para Belo Horizonte. Aí eu tive uma oportunidade muito bacana de um amigo meu, do Celso Faria, um cara muito bacana, que me deu a oportunidade. Eu já conhecia ele da primeira vez que eu morei em Belo Horizonte. Sim. Que eu trabalhei com ele, fiz algumas coisas com ele. E aí ele me deu a oportunidade de poder me apresentar Legal. Entendeu? Me deu a oportunidade de poder apresentar na Fiat. Apresentar como desenvolvedor. Eu queria, olha, eu tô precisando de arrumar um emprego, Celso. Fiat lá em Betim. Eu falei, tô precisando arrumar um emprego. E ele trabalhava na Fiat. Então ele falou comigo, falou assim, tá bom, vou colocar você, conversa com a pessoa lá. Cara, eu não esqueço, é impressionante, tem coisas que marcam a carreira da gente. Eu fui conversar numa quarta-feira. Na sexta-feira eu tava empregado. Caramba. Foi bem legal porque... Para mim, isso foi o meu divisor de águas, de carreira profissional. Sim. Porque até então, não é que eu não era profissional com meus clientes lá de farmácia, controle de estoque. Mas era uma coisa que eu vendia, eu dava o suporte, eu desenvolvia, eu entregava, eu fazia toda a operação. Era eu presa, né? Era eu presa. Eu presa. Então, com a Fiat, cara, eu tive uma visão
muito diferente do mercado. Então, tecnologias diferentes. Peraí, deixa eu entender. Então, desde essa história lá, vamos lá, algodão doce, bicicleta, a empresa, né, de TI para tabular os dados lá das contas, aí Fiat. Quer dizer, aí a empresa de TI própria, né? Isso, e aí... empresa própria de TI, depois fui para Fiat. E aí, né? Fiat. Tá. A minha empresa de TI chamava Fazisoft. Fabiano Sistemas. Muito bom. a primeira empresa minha. Uhum. E aí... Mas você entrou lá na Fiat para ser eu entrei na Fiat como terceiro. Como terceiro, inicialmente. Tá. Fiquei 1 ano como terceiro, depois eles me contrataram. Foi efetivado, entendi. E aí, assim... Mas para a área de desenvolvimento do sistema lá? A área de TI, TI da Fiat. De TI, tá. Então, assim, essa foi um divisor de águas muito grande, porque eu vejo que eu tive a oportunidade de conhecer mais de forma profissional como que funciona a TI realmente, né? Uhum. E aí, conhecendo novas tecnologias tal, eu tive... E também já começou a conhecer... como funciona uma empresa, no caso uma empresa multinacional, no caso uma empresa, né, listada em bolsa, com toda governança, né, processos, etc. Isso, porque quando a gente fala de empresa desse porte, né, a gente vê aí que tem processos muito complexos. Sim. Isso me deu muita bagagem de negócio, de conhecer negócio. Imagino. Então, eu já desenvolvi, eu trabalhei com projetos da área financeira, RH, manufatura. Sim. Então, a manufatura que foi o meu forte, que foi foi o meu game changer. Entendi. Porque eu lembro que a minha virada, né? Eu acho que eu tive alguns marcos na minha carreira, que uma virada realmente foi essa primeira... que quando eu recebi uma nova oportunidade dentro da Fiat de participar de um projeto. Legal. Só que eu estava concluindo um outro projeto. Tá. E era uma oportunidade foi a oportunidade que mudou a minha vida. Certo. Sinceramente. E aí eu conversei com a Glória, na época, que era a supervisora. Eu falei com ela, Glória, vamos fazer o seguinte, me dá essa oportunidade. Eu trabalho 2 turnos. Então, eu entrava na Fiat às 6 horas da manhã. Eu pegava um ônibus para chegar na Fiat às 6 horas da manhã. Chegava às 8 horas na Fiat, ia trabalhar. Saía da Fiat, era 1 hora da manhã. Loucura, cara. Isso foi por 6 ou 7 meses, mais ou menos. Caramba. Enquanto eu tinha que entregar o projeto que eu estava para poder começar o outro. Só que eu falei assim, se eu fizesse dessa forma, eu perdi o timing. Entendi. Provavelmente alguém ia pegar a oportunidade. Tá. E foi o projeto da minha vida, cara. Foi o projeto que fez com que, depois de um tempo de funcionário Fiat, eu saí, montei a minha empresa. Legal. Que chamava Arc do Brasil. Essa empresa, eu tinha um sócio, um italiano. Nós montamos a empresa e ganhamos uma concorrência para... dar suporte nesses sistemas que eu já trabalhava na Fiat. Então, sistemas de automação industrial. Sim. Toda a parte de gestão, qualidade, programação de produção, da linha de produção de motores. Era uma linha de 3.000 motores por dia. Caramba. Então, assim, por que isso foi uma mudança? E para mim foi uma conquista, realmente. Porque quando eu já conhecia os processos, eu sabia como é que funcionava, sabia as dores que os usuários tinham. Quando eu entrei com a minha empresa, era... Peraí, vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Você, nessa de você falar que ia dobrar os turnos e aceitar esse projeto, você já teve aí uma atitude muito empreendedora. Sim, cara. Eu confiava. Eu confiava no meu trabalho. Eu sempre confiei muito. Eu sempre fui muito positivo em relação ao que eu posso entregar. Mas o meu ponto é o seguinte. Esse projeto, você assumir esse projeto, por que você queria assumir esse projeto? Porque é um projeto que ia me dar uma visibilidade grande. Era uma oportunidade muito grande. Não tinha ninguém que conhecia esses processos e muito menos os sistemas dentro da Fiat. Aqueles sistemas. Era um sistema que era gerido pela Europa. Entendi. Entendeu? Então ia vir para o Brasil uma coisa nova. Era uma oportunidade de me destacar e ter um crescimento, entendeu? Que legal. Esse no início foi essa a minha ideia. Depois a gente evoluiu. Falei assim, opa, eu fiquei um tempo ali.
eu vi a oportunidade e falei, não, eu vou sair. Uhum. E aí foi muito interessante quando a gente abriu a empresa, criou a primeira empresa, né, a ARC, porque essa empresa, nós começamos com 3 pessoas. Sim. E a Vocês Fiat, 2 mais 3 ou vocês não, 2 mais 1? eu, meu sócio, e mais hoje é o meu irmão, que é um diretor da Reply hoje. Que legal. Que segue a operação de Belo Horizonte, tá? Que legal. Então, assim, nós começamos praticamente nós 3, né? E a gente tinha um desafio. Eu sempre confiei naquilo que eu consigo entregar. Uhum. E o desafio era, em 3 meses, eu tenho que resolver os principais dores do cliente. 3 meses. E isso foi... Pra gente, no início, a Fiat falou assim, nós vamos fazer uma reunião após isso e... Avaliar. Vai, ou go ou não go, pro resto do contrato de 3 anos. Tá bom. E aí trabalhamos pra caramba. Muito. 3 meses sem viver. 3 meses, muito. Trabalhamos muito. E... fazendo só um parênteses, né? Sim. Eu era funcionário, estava estabilizado, estava tranquilo, né? Antes ali da Fiat. E aí eu falei assim, a minha filha, a gente estava grávida, na época a minha ex-mulher estava grávida, né? E eu falei com ela assim, da Laura. Eu falei com ela assim, olha, eu tô querendo fazer isso. Que loucura. Vamos comprar essa ideia porque eu acho que vai ser uma coisa interessante. E aí, beleza, compramos a ideia, arrisquei. Sim, né? arriscou É um risco, cara. Eu tinha um risco de 3 meses ali. E aí, depois desses 3 meses, que a gente resolveu os problemas, fizemos uma reunião, uma diretoria lá na Fiat. E, assim, foi unanimidade de aprovação. Que legal. E aí, o nosso contrato foi por 3 anos, primeiro contrato. Depois, e aí foi. A nossa empresa, a ARC, ela teve 8 anos de duração, né? E, assim, foi... Que período foi isso, mais ou menos? Foi de 2003 até 2010. 7 anos, vai. 7 anos de duração, de 2003 a 2010. E aí, nesse período, nós implantamos muita coisa dentro da Fiat. A responsabilidade era muito grande, né? 3.000 motores por dia, uma linha de produção, missão crítica. A Fiat ter aquela confiança que eles tiveram com a gente, numa empresa recém-formada, porque hoje é muito comum você contratar uma startup para fazer a operação na sua empresa. Antigamente não. Era muito tradicional. São as empresas tradicionais que a gente conhece. É uma responsabilidade enorme, né? Porque imagina, sistema. Se não tem sistema, não tem linha de produção. Tony, imagina hoje você como um diretor de uma linha de uma indústria, você assumiria o risco de colocar uma empresa de 3 pessoas para gerir uma linha de produção que produz 3.000 motores por dia para produzir 3.000 carros lá na frente, porque a produção daqui sai para o carro lá. Exato. Então, assim... Mas o que é que você acha qual foi o fato que fez com que esses diretores Cara, eles fizeram um teste com a gente, né? Eu acho que assim, é claro que teve o fator custo, que o nosso custo com certeza era menor do que as outras empresas, né? Óbvio. Com certeza. E aí... Mas o fato de você já ter sido de lá... Com certeza. Eu já sabia quem conhecia o negócio. O seu sócio também já tinha sido de lá? Já. Não, ele trabalhava na Atos, na época. Na Atos, na Itália. E ele estava aqui no Brasil, a gente organizou ali e ele veio para cá, a gente fez a sociedade. Legal. Então, isso foi bem interessante, porque deu aquela visão, né? Aquela visão pra gente de empreender mesmo, sabe? Sim. Só que eu era técnico, cara. Né? Eu era técnico. Você não tinha nenhuma formação de zero de administração. Não, o meu negócio sempre foi desenvolver código, Tony. A minha vida inteira fui desenvolvedor, cara. Então, e aí, na nossa empresa, com 7 anos aí de duração, a gente chegou num ponto que a gente... Não é que a gente não cresceu, a gente cresceu sim, mas a gente não tinha visão de empreendedorismo, né? Sim. A gente não tinha... Vocês estavam meio que deixando a coisa acontecer. Sabe o velho ditado do Nardon, né? A zona de conforto é muito perigoso. Então, assim, era o que a gente tinha, cara. Entendi. Ô, Tony, eu saí eu ganhava, tinha um salário X, eu ganhava 5 vezes mais. Já teve mês que eu ganhava 10 vezes mais, dependendo da coisa. É aquele negócio. Entramos na zona de conforto. E não soubemos empreender.
Enfim, interessante. Foi uma época boa. Sim. Eu digamos que hoje eu tenho uma boa parte das minhas conquistas foram baseadas nisso. Claro. Né? E aí teve uma oportunidade onde o Grupo Fiat queria fazer ter um fornecedor global. Né? E aí indicaram a Reply, a gente para a Reply, né? E aí veio então, a Reply. A Fiat já era cliente da Reply? Já era cliente grande da Reply. Hoje é um dos maiores, né? Internacional, mas não aqui no Brasil. Não, aqui no Brasil não existia Reply no Brasil. Não existia Reply no Brasil, entendeu? Entendi, tá. Não existia Reply no Brasil. Só para a gente contextualizar quem está nos ouvindo, porque a gente ainda não falou da Reply, né? Mas a Reply é uma multinacional gigante, né? De origem italiana. Isso aí. Né? E tem presença, né? É um grupo, né? Tem presença na Europa, nos Estados Unidos, Brasil, China, Índia, né? Mundo inteiro praticamente. E é um grupo hoje, né? Que composto por mais de 170 empresas. Isso. Né? Então é um grupo gigantesco, listado na bolsa, né? Isso, lá na bolsa italiana de Milão. Na Itália, em Milão. E a história que o Fabiano vai contar agora é de como que ele se conectou com essa empresa e como que essa empresa adquiriu, né, a Arc, né, a sua empresa, sua operação. Isso. E você começou a Reply do Brasil. Isso aí. Isso aí. A nossa empresa chamava Arc do Brasil. Arc do Brasil. A gente achava que aquele negócio do Brasil, tem outros lugares. Era aquela pressão psicológica, sabe? Aquela pressão psicológica pro cliente ali e tal. Enfim. Chegava pros italianos lá, não, essa é a do Brasil. Essa é do Brasil. Nós temos outros aí, mas tudo bem. Então, assim, a Reply, na época, nos procurou, né, por indicação da Fiat. E, tá bom, vamos ouvir. Outras empresas nos procuraram também. Isso mais ou menos nessa época? 2010. Isso foi 2010. Tá. E outras empresas nos procuraram. Tá. Mas a Reply foi o negócio mais interessante. Certo. E aí, a gente ficou naquela, né? Vende a empresa toda, não vende. Eu não sabia nada de vender empresa. Eu não entendia nada de M&A. Eu não fazia a mínima ideia de como é que vendia uma empresa, como é que valorizava uma empresa, como é que fazia o valuation da empresa. Não tinha a mínima ideia. E por falta de conhecimento mesmo, talvez a gente tenha errado. Né? É normal errar. Sim. Né? É mais normal ainda o lado que está vendendo errar, né? Do que justamente. O lado que está comprando. Compra não, cara. O lado que estava comprando era uma multinacional que tinha uma área específica de M&A que estava acostumada a comprar um mundo de empresa. Então, devia ter um time tinha um time de M&A lá, né? Jurídico, todo o pessoal, o CFO, que a gente negociou muito com o CFO da Reply. Mas mesmo assim, né, com essa questão toda de não ter experiência e tal, deve ter sido um baita de um aprendizado, né, esse processo. Com certeza, Tony. Com certeza foi porque na minha cabeça eu tinha uma coisa e era uma opinião comum entre eu e o meu sócio. Se a gente não vendesse, eu poderia fechar. Poderia correr o risco de fechar. Sim. Porque a Fiat iria seguir com o plano dela de contratar um fornecedor global. E a Reply, pelo porte que era, ela poderia fazer um investimento maior, ela ter um custo maior, mas ela formaria time, iniciar do zero. Iniciaria do zero. Então, a gente pensou dessa forma. Entendi. Inicialmente, a gente iria vender um percentual. Tá. 76%. Tá. E depois... eu lembro que na mesa de conversa já estava praticamente tudo fechado. O pessoal da Itália estava aqui já. Eu cheguei em uma das pessoas da Reply e falei assim, olha, nós queremos vender 100%. Então, assim, só fizemos o agreement ali na hora e fechamos o negócio. Eles fizeram uma proposta, foi interessante. Poderia ter sido mais? Poderia, claro, se eu tivesse experiência, né? Mas, enfim... É o custo da experiência. É o custo da experiência, o custo da experiência. E com isso, só que eu vi uma grande oportunidade de crescimento. A minha empresa era muito pequena. Naquela época, era difícil chegar num cliente grande e entrar ali e vender. Hoje não, hoje a startup é mais fácil. Né? Então, e eu falei assim, não, eu preciso... Então, a marca da Reply... É uma marca forte na Europa. Ia dar para vocês essa robustez justamente, que precisava para... Justamente. E aí, nós começamos a operação lá com 18 pessoas aqui no Brasil, em 2011. Começamos com 2011. Essas 18 pessoas já foi decorrência... Da minha empresa. Desse M&A? Já veio da... Já veio da minha empresa. Tá, beleza. Então,
elas foram transferidas, né? Ah, Elas foram transferidas e a gente começou a operação. certo. E aí a operação, depois disso, foi realmente... quando a Reply veio governança junto, Sim. veio processos mais know-how. robustos, Aham. veio gestão, administração, estratégia. Legal. Então, isso, para mim, foi um aprendizado muito grande. Certo. Muito grande. Mesmo eu sendo, na época, eu era responsável pela área de tecnologia, Tá. né? E o meu ex-sócio, ele era responsável pela parte de gestão, administração. Então, isso assim, elevou o patamar nosso de Sim. business. Imagino. Né? Elevou o patamar nosso de business. Eu lembro que um primeiro projeto que a gente foi olhar já um ano depois, projeto gigante de um cliente aqui em São Paulo, eu fiquei até meio perdido, sabe? Aquela coisa de ficar meio perdido. Pô, um projeto desse, um projeto de, nem lembro quantos milhões, mas era um projeto bem importante para um cliente grande que a gente já tinha feito esse projeto em outros países. Certo. Então, era um rollout aqui no Brasil. Entendi. Então, assim, foi engraçado porque nós perdemos esse projeto. Perdeu? Perdemos o projeto. Putz. Sabe por que nós perdemos? Você não acredita. Perdemos porque não tínhamos uma sede ou um escritório em São Paulo. Olha a mentalidade do CIO na época do cliente. Caramba. Perdemos por causa disso. Porque a gente não tinha um escritório em São Paulo. Aham. Só por isso. Se eu tivesse uma sala aqui na Faria Lima, em qualquer outro lugar... Com 2, 3 gatos com 2, pingados. 3 gatos, pronto, tá resolvido o problema. O nosso preço foi melhor, as nossas condições foram as melhores, nós tínhamos experiência e know-how, nós perdemos por isso. Enfim, é uma parte que eu contei, porque é interessante, se você for fazer uma comparação com hoje, cara, Mudou não faz muito. nenhum sentido Mudou mais, muito. né? Então, e aí, assim, a Reply me deu uma oportunidade muito boa, sabe? Oportunidade de crescimento. E até que chegou um ponto... Então, vamos falar um pouquinho mais Vamos lá. dessa questão do M&A. Então, você não, pelo visto, nem você, nem seu sócio tinha, né, muito conhecimento, experiência, Zero. preparo Zero. para fazer o M&A, mas vocês fizeram, né, com a Fizemos. cara e com a coragem e deu certo. Avaliamos, Poderia ter sido melhor, mas deu certo. Sim, claro. E aí, essa transição, eu entendi que foi muito boa no sentido de trazer governança, trazer gestão e Sim. tal. Mas teve muito conflito no começo? Cultural? Ou foi mais suave? Tony, eu acho que não teve muito conflito porque a gente não tinha processo muito bem definido, cara. Então, eu não tinha muito argumento que tinha que questionar, sabe? Entendi. O processo da Reply é assim. Imagina eu, uma empresa de... Mas pelo menos você e seu sócio, então, não tiveram aquela cabeça dura de ficar toda hora. Não, mas não é assim que a gente faz aqui. Não, de jeito nenhum, Assim, cara. De jeito nenhum. foram mais abertos. É justamente porque a gente não tinha experiência, a gente precisava de experiência de gestão, Entendi. né? A gente precisava de experiência de gestão. Aham. E aí, meu sócio ficou na Reply até 2014, depois ele saiu. Aham. E aí foi uma outra virada que eu tive. Porque aí eu assumi o negócio. Era você... Eu assumi o negócio, mas era só Belo Horizonte. A gente não tinha em São Paulo ainda. Entendi. Eu assumi... Isso em 2015. 2014. Tá. Eu assumi a operação de Belo Horizonte. A gente só tinha escritório em BH, Entendi. né? E, enfim, no final... Mas já estava indo bem o negócio. Já, não, o negócio super bem, margens excelentes, a operação estava indo, estava crescendo. Né? E aí a gente fez essa operação toda. E, enfim, depois a gente conseguiu reverter processo aí da dificuldade de estar em São Paulo. Cara, Entendi. hoje São Paulo é onde movimenta dinheiro, a gente sabe que tem que ter, a gente Quando adquiriu... que vocês abriram aqui em São Nós compramos uma empresa em 2014 aqui em São tá. Paulo, compramos uma outra empresa e aí a gente começou a ter operação também aqui. Né? Tá, entendi. E- Então a operação aqui em São Paulo também foi através de um M&A. Foi através de M&A, mas esse eu não participei diretamente, Tá, né? tá. Até porque eu não entendia nada até então. Legal. Mas eu dava algum suporte pro Sim, nosso claro, CFO claro. lá da Era um da ponto coisa de e tal. contato. Era o ponto de contato. Então Tá. eles fizeram com uma consultoria aqui e tal. E depois disso, aí a gente tinha duas empresas, uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo, com RH separado, com tudo. Em 2015 resolvemos fazer uma holding, Tá. né? Aí a Itália mandou um profissional para cá, tal, montou a estrutura de holding e tal, e eu ficava com Belo Horizonte e tinha outro diretor em São Paulo. 2017 foi talvez a minha
maior mudança 2018, 2017, 2018, eu tô meio lembrando, não me lembro mais. Talvez tenha sido o momento mais importante, um dos momentos mais importantes é aquela, tipo, reconhecimento. Entendi. Né? Porque depois do nosso earnout, em 2014, o earnout meu, a Reply pediu que a gente continuasse no negócio, que eu continuasse no negócio. Mas, então peraí, então teve um earnout, aí nesse earnout o seu sócio saiu, você resolveu continuar. Eu continuei, a Reply pediu para ficar. Reply. Tá, legal. E, só que eu ficava na operação de BH, né, como eu falei. Sim. E aí, nesse período, sincero, eu tô confundindo se é 2017 ou 2018. Eu acho que foi 2018. Disso. Isso. Que talvez foi o meu game changer, a minha segunda, a terceira mudança realmente importante, né? Que foi quando a Reply me convidou para ser o country manager no Brasil. Legal. Então né? Você ia assumir a holding, digamos assim. Aí eu assumi a holding, né? A holding. E para mim foi muito interessante e muito gratificante também. Eu acho que demonstra o reconhecimento do trabalho que tinha sido feito no passado, né? Até o momento do convite. E principalmente porque na época, eu era o único estrangeiro para os italianos que tinha essa posição no grupo. Então todos os outros country managers eram italiano. Então essa foi para mim foi muito gratificante, legal. Um reconhecimento muito, muito bacana, sabe? Sim, sem dúvida. Então assim, foi uma E ao que você atribui isso, Fabiano? Tony, é difícil de falar esse ponto assim, mas eu acho que assim, eu acho que foram as entregas. Tá. A qualidade do que a gente vem fazendo, como é que a empresa foi crescendo nesse período. Não, mas eu pergunto porque isso é um insight legal para quem está nos assistindo, principalmente para quem está eventualmente nessa jornada, né, de executivo, né? Que, cara, óbvio, com certeza tem toda uma questão cultural, né, de você ter fit cultural com a empresa, né, com os valores, etc e tal, e que isso é extremamente importante, e a gente fala muito nisso hoje em dia, né, mas que isso, sem resultado, também não adianta. Não, com certeza. Da mesma forma que também resultado sem esse fit também não adianta. Né? É o conjunto, né? Eu acho que, assim, a gente teve a gente tem aquele choque cultural do início, né? Que a gente tem que adaptar a cultura. Sim. Não é que eu posso trazer a mesma cultura da Itália para cá e falar, não, resolve aí, desse jeito e tem que ser. Não pode ser assim. Então, a gente vai adaptando resultados. A Reply tem um controle, uma parte de gestão, de governança muito, muito forte, sabe? Legal. Isso deu muita bagagem para... Hoje a gente tem indicador para tudo. Sim. Né? Algumas pessoas no clube nosso mesmo, eu já conversei, já mostrei para muita gente como é que funciona. Então, assim, isso, a gente tem um acompanhamento muito estreito ali dos números, né? Sim. O nosso forecast é bem organizado. Então, assim, é claro que a operação... Mas a gente é cobrado por resultados. Né? Toda empresa, nós não somos uma empresa de filantropia. Exato. Né? Eu sempre falo isso com os funcionários, inclusive. Nós não somos uma empresa de filantropia. Sim. Nós temos que ter resultado, né? Para deixar aí um legado bacana, para a gente crescer, para todo mundo crescer, não só a empresa em si. Eu acho que quando os funcionários estão contentes, estão felizes, a empresa cresce. Sim, sem dúvida. E aí, nesse ponto... Eu falo muito que quando... Talvez tenha mais para frente, eu vou ter essa oportunidade de falar aqui, mas o G4 me deu uma visão muito grande disso. Que legal. Tá? Muito grande em relação à gestão de pessoas. Então, vamos puxar isso aí. Então, 2017, 2018, houve esse reconhecimento, né? E essa sua transição, né, de gestor da regional, vamos dizer assim, lá de BH para holding, né, que era o Brasil inteiro. Isso. E aí, 2 anos depois, pode-se dizer, né, 2, 3 anos depois, você participou da imersão em 2020, né? 2020. E aí, nesse período 2018, nós tivemos ainda algumas coisas, bastante coisa, porque o diretor daqui de São Paulo, ele fez o earnout dele e saiu da empresa. Certo. Eu tive que assumir por um período. Sim. Então, eu tinha a gestão da holding, da Cluster aqui em São Paulo e da Hermes em Belo Horizonte. Ou seja, eram 3 empresas. Na época de outubro e novembro, eu lembro que eu tomei venvança pra caramba. Porque foi a época que eu tinha que fazer 2 business plan. Trabalhar com 6 unidades de negócio. Caramba. Cara, era uma coisa assim...
É claro que eu tinha um suporte, eu tenho um time de gerentes, nós tínhamos tanto de BH quanto de São Paulo, tinha os gerentes, então a gente organizava isso, não era eu que fazia sozinho, claro, óbvio que não. Claro. Foi uma tarefa... A responsabilidade no início era minha, de fazer isso, estratégia, e aquela traçar. coisa, todo negócio, a gente fala bastante aqui, todo negócio você... É uma transição, não é que você, agora eu sou country manager, só vou prestar atenção no que for estratégico. Cara, não dá pra ser a rainha da Inglaterra sempre. Não dá, cara. Você tem que saber. Eu tenho que estar acompanhando o resultado, tem que estar vendo como é que tá. Cara, o clube pra mim hoje é importante. Eu entrei no clube com uma mentalidade e tô hoje com outra mentalidade. Eu percebi isso, eu ia perguntar isso. A minha mentalidade quando eu entrei no clube foi, cara, a questão da imersão primeiro, né? Eu fiz a imersão porque eu queria entender. Porque quando a gente fica numa área muito fechado, né? Você tem uma visão muito míope das coisas. Você acaba ficando... Então eu falei, pô, será que vale a pena? Aí eu olhei, vi algumas indicações e tal. Eu falei assim, deixa eu ver o que a turma vai falar lá. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que Pagou pra ver. Eu paguei pra ver, cara. E aí, assim, deu uma visão diferente. Por quê? Negócios totalmente diferentes. Muito diferentes. Então, a gente tem de tudo hoje, né? Sim, quando a gente olha no clube, tem de tudo ali. E aí, isso cara, interessante e tal. Aí eu começava a tentar associar. Eu lembro que na imersão, eu falei, pô, aqui tá falando muito B2C, não é meu negócio, cara. Meu negócio é B2B, pô. Eu tentava associar ali. Foi até que teve a oportunidade, vocês me convidaram para participar do clube. E aí a minha ideia no clube era, cara, eu vou fazer networking. Não, eu vou vender, eu quero vender pro pessoal, tal, não sei o que. Eu lembro disso. Quero vender, tal, não sei o que, que eu conhecer o pessoal ali. E, cara, hoje a minha visão é totalmente diferente, cara. Eu não tô nem aí pra vender. Se vender é ótimo, beleza. Eu ia perguntar pra você exatamente, porque eu lembro da nossa conversa, a gente fez até por Zoom, né? Na época. E eu lembro que eu tava tentando te convencer de que ia rolar negócio, você tava preocupado se ia rolar negócio e tal. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber exatamente essa mudança, né? Ou esse conhecimento, digamos assim, né? De que você hoje é um cara que tá lá, aproveita bastante do conhecimento. Poderia aproveitar mais. Aproveitar mais. Sempre. Poderia aproveitar mais. Mas você mudou a mentalidade. Claro. Tipo, cara... Claro. Tony, eu sempre trabalhei muito com negócio em Belo Horizonte. Né? E quando eu assumi a posição aqui, em São Paulo, eu não conhecia o mercado de São Paulo. Sim. Né? Então, eu tinha as minhas limitações. E fazer negócio em Minas é uma coisa, fazer negócio em São Paulo é outra. Exato. O mineiro quer saber por que você está ganhando X. São Paulo o cara quer saber o que você vai me entregar. Pronto. Que é o normal do negócio, né? O mineiro fica puto porque você está ganhando dinheiro. Mas é verdade. É verdade. É verdade, cara. Se você faz se você tem um custo de... Você tem, sei lá, uma margem de alta... O cara fala assim, não, mas você tá ganhando muito. Pô, tô te entregando o que você precisa. Né? Tô te entregando valor para sua empresa. Exato, o que importa é o valor. O valor que eu tô te entregando, não o custo, não o preço. Né? E aí eu aprendi muito aqui em São Paulo. Só que eu tinha dificuldade em networking. Né? Então, quando eu entrei no clube, eu falei, pô, agora... E realmente, hoje, o networking para mim foi... É muito importante, né? Pelas facilidades que a gente tem de conversar com todo mundo. E sem contar que eu tenho muitos amigos, a gente mesmo, pô. Sim, verdade. Né? A gente já conversa vários assuntos aí que não tem nada a ver com business mais. Cria laços de amizade, né? Verdade. Então, isso acho que talvez seja hoje, se eu for pontuar, foi a capacidade de unir vários empresários e criar um network de amizade. Legal. Eu acho que talvez seja esse um ponto mais importante, porque não é só network de negócio. A gente não fala só de negócio mais, cara. Não. E acontece naturalmente, né? Acontece, quando tem que acontecer. Quando não tem que acontecer, também não tem problema, cara, né? Não dá. Cara, eu já mandei proposta pra gente no clube, já não deu certo. Bola pra frente, bem, gente. Tá tudo bem, cara. Quando encontra, vamos normal, vamos cara. Isso é super normal. Então, assim, isso fez com que eu ampliasse a minha rede em São Paulo de negócio, entendeu? Legal.
isso foi muito bom. E está sendo muito bom. Legal, porque legal. Conheci novas pessoas, enfim. Isso. É um ponto muito positivo. É o poder multiplicador da comunidade. Da rede, exato. Da rede. Então, é bem interessante isso. E, Fabiano, me conta uma coisa. Nessa trajetória aí, então, 2011 a 2022, né? 2023, a Reply teve um crescimento absurdo, né? Você saiu lá dos 18 lá que você falou, que começou inicialmente. Uhum. E hoje você me falou aqui agora há pouco que está chegando às 500 pessoas. Né? É por aí. Cara, mais ou menos isso. Quase 500. Praticamente 500 pessoas. Assim, praticamente pessoas. Gigante, né? Um crescimento absurdo. Cara, é um crescimento bem sólido. Você provavelmente teve que se transformar muito, né? Daquele líder gestor de 18 pessoas para continuar ainda sendo o líder gestor de 500 pessoas, né? De quase 500 pessoas. Com certeza. Essa transformação, cara, o que foram os principais aprendizados ou desafios, vamos dizer assim? Cara, gerir pessoas não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais para alguém que tem uma formação mais técnica, justamente. E, assim, a gente tem hoje a estrutura nossa aqui, são 6 empresas mais a holding. Então, querendo ou não, nós temos aí uma estrutura hierárquica onde as pessoas são geridas pelos seus diretores diretamente, os seus gerentes, mas eu tenho o meu time grande da holding, né? Toda a parte, área de marketing financeiro, área de TI nossa interna, a gente provê serviços para as empresas. Então, eu tenho que prover serviços de excelência. Sim. Né? Eu sempre bato nessa tecla que a gente tem que prover serviço de excelência para garantir que as empresas não têm que se preocupar abaixo com, sei lá, com a folha de pagamento, se o cara vai receber, se não vai, se a folha está funcionando. Não tem que preocupar, ele tem que preocupar em trazer oportunidade no mercado, trazer leads, fechar oportunidade, fazer uma entrega, talvez esse seja o ponto mais importante, que é a entrega de qualidade, né? O cliente, ele tem que perceber valor naquilo que a gente está entregando. Então, isso é um ponto que a gente... E a gente tem pesquisas, nosso time é pesquisa na Europa, que vem para cá. Então, a gente é totalmente... não está envolvido nessas pesquisas de qualidade diretamente no início, né? Depois a gente recebe os resultados. Então, essas pesquisas são super importantes para avaliar o nosso NPS. Né? Sim. E isso a gente faz de 3 em 3 meses, tem pesquisa recorrente. Com os clientes? Isso, com os clientes. Legal. E isso... a gente demonstra esses resultados para o pessoal nosso, né? Eu acho que os funcionários têm que saber disso. O que eles estão fazendo está sendo reconhecido pelos clientes. Né? Hoje a gente tem bastante cliente aqui no Brasil. Né? Tem bastante cliente. Temos clientes aí bem relevantes. Legal. Que assim, dos mais... Todos do setor automotivo? Não. O setor automotivo é um deles, né? A gente está no trabalho, tem no setor financeiro. Legal. Área de saúde, energia. Então, nós temos aí vários... E a Reply... O perfil é mais de cliente grande. Médio, grande porte. Médio, grande porte. Nós temos uma empresa no grupo, que é a Reply hoje, que ela trabalha com ERP. Então, a gente trabalha com o ERP da Oracle, NetSuite. Então, essa empresa trabalha com o perfil de cliente e startups. Entendi. Mas as outras empresas praticamente são clientes médio a grande porte. Entendi. Então, aqui no Brasil, nós temos aí o grupo Stellantis todo, tem Zurich, Mafre, March. Ainda é cliente, ainda é fornecedor da Fiat. Sim, a Fiat é um dos maiores clientes nossos hoje. Então, nós temos aí vários... Para fora, nós temos outros clientes, né? Ferrari, BMW, Benetton, enfim. Legal. Nós temos vários outros clientes. E é uma vantagem, um ponto interessante que eu vejo, esse compartilhamento de informação, sabe? Essa troca de dados, de informação, de trazer ofertas da Europa para cá. O custo nosso é muito baixo para fazer isso. Eu estou dentro de casa. Verdade. Entendeu? Então, a gente consegue fazer isso de uma forma bem transparente. Então, aproveitando esse ponto, Fabiano, como que é trabalhar numa multinacional desse tamanho? A Reply, estamos falando, globalmente, estamos falando de quê? 3 mil, 4 mil funcionários? Funcionários? Não, a Reply tem 15 mil funcionários. 15 mil? 15 mil funcionários. Um faturamento de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Fechou em 2022. Esse ano deve ser por volta de 12, 13. Tá. Então, estamos falando, né, de um gigante aí. Como que é trabalhar dentro de uma estrutura como essa, exatamente nesse sentido de
trocar essas informações, participação conjuntas em projetos, porque, por exemplo, você falou, algumas das empresas que você falou são empresas que têm, que também são multinacionais, né? A própria Fiat, por exemplo, né? É uma empresa italiana, mas que tem uma presença super forte aqui no Brasil, né? Rola essa sinergia de projetos, fechei um projeto aqui. Muito. Nós temos, hoje a gente Vamos replicar isso aí na sua região? Mas muito. Isso é super normal. Legal. É super normal nessas empresas. Essas empresas, quando tem, são multinacionais, é super, super comum. E a gente trabalha muito, inclusive, com empresas do Grupo Reply. Então, por exemplo, hoje nós temos vários projetos que a gente faz para a Reply na Alemanha. Entendi. Eu recebo em euro. Ótimo. Excelente. Muito bom. Muito bom. Então, assim, a minha tarifa é muito mais alta né, do que se eu vendesse no Brasil. Então, essa, entre aspas, offshore, é super interessante. É um negócio muito interessante pra gente também. Interessante. Trabalhar para dentro do grupo. Mas a gente trabalha muito, por exemplo, às vezes tem um projeto que é feito em um determinado local que vão fazer um rollout no Brasil. E as empresas do Brasil são acionadas para fazer isso, entendeu? Isso é muito comum, muito comum. Muito comum mesmo. Legal. E qual que é Beleza, então já passamos aí do 2018, e aí você veio aqui, se conectou no G4, essa jornada aí junto com o clube. Qual que é o desafio hoje do Fabiano, né, na Reply para, sei lá, já está consolidada, né, obviamente, empresa grande já, mas para, digamos assim, ampliar ainda mais, digamos, o mercado da Reply? Qual que é o desafio? Ô, Tony, eu acho que assim, eu não... A gente é uma empresa estável, é uma empresa sólida, é uma empresa economicamente muito positiva, mas consolidada, ninguém está no mercado. Legal. Ninguém está no mercado, cara. É bom ter essa visão. No mercado nosso de TI hoje não está. Eu tenho certeza que o risco é muito grande que a gente tem, dependendo do tipo de operação. Porque hoje tem uma startup que surge com um processo. Por exemplo, vou citar um exemplo que a gente eu conversando com um diretor de uma grande multinacional a semana retrasada, ele falou comigo, Fabiano, eu estou precisando de avaliar aqui com o meu time o que vocês conseguem ajudar na parte de otimização de código nossa com inteligência artificial. Na hora eu pensei, putz, o que eu vou fazer aqui? Ele vai querer reduzir o meu time e tal. Mas se eu não fizer, alguém faz. Aí ele citou um exemplo, porque daqui uns dias chega uma startup com dois caras que falam, eu reduzo 50% da sua força de trabalho usando inteligência artificial. Pronto, o cara vai aceitar na hora, vai pagar para ver. Né? Então, a gente vem trabalhando muito nesse sentido de estar sempre inovando. A Reply é uma empresa que a gente trabalha muito com inovação. Né? Na Europa é muito forte esse apelo. Nós temos vários laboratórios de inovação lá. Nós temos aqui no nosso escritório aqui um laboratório que a gente trabalha com produto com drone, para inventário com drone. Várias ferramentas. Nós já ganhamos prêmios aí de inovação do Grupo Fiat, inclusive, por uma solução que a gente deu que fez um saving enorme no passado. Aí, acho que foi 2019, se não me engano. Aquela do braço robótico? Não, do Torque, do sistema torque. de aperto eletrônico. Fizemos foi um saving fantástico. Então, assim, eu tento sempre estar fomentando e com o pessoal nosso esse desejo de inovar, de sair fora da caixa, de pensar fora da caixa. Não quero que o cara fique vendendo. Eu não quero vender commodity na Reply, cara. Nós não temos que vender commodity. Commodity, quando eu falo, vamos vender alocação, vou trazer o cara ali para fazer um body shop, ou fazer aquele projetinho simples. Não, cara, eu tenho que levar para os clientes valor agregado. Isso que a gente sempre fala com os diretores lá, eu tenho que levar solução que vai agregar valor para o cliente. Eu não tenho que chegar e vender uma ponta da solução, eu tenho que vender uma ponta de um projeto, eu tenho que vender uma solução completa. Então, assim, é difícil? O porte de cliente nosso, eles não estão trocando de sistemas com frequência. Né? Então, é sistema que, sei lá, o ciclo de vida de um projeto complexo, como um sistema de gestão de linha de produção, cara, ninguém troca sistema desse de menos de 10 anos. É verdade. Então, o ciclo de vida do sistema é longo. Então, você tem as recorrências? Tem. Ótimo, recorrência ajuda. Mas a gente precisa estar evoluindo, né? Hoje, com inteligência artificial, por exemplo, a gente já está com várias iniciativas dentro da Reply de inteligência artificial.
com várias iniciativas. Várias iniciativas. E você uma acha delas é essa, para esse cliente que a gente está estudando para agilizar o ciclo de desenvolvimento de software com Microsoft, com Copilot, que é utilizando o GitHub Copilot para reduzir o esforço ali de desenvolvimento ou mesmo de teste. A gente está estudando várias formas, a gente está com várias frentes nesse sentido de desenvolvimento de software. Né? Mas temos outras coisas que a gente está fazendo. Pegando esse tema, você acha que essa movimentação do mercado como um todo, né, com relação, né, vamos dizer assim, muito levados pela questão, obviamente, do chat GPT, né, que popularizou, digamos assim. Você acha que isso abriu mais desafios ou mais oportunidades para a Reply? No sentido, como essa demanda aí que chegou desse cliente, entendeu? Eu acho que os dois, na minha opinião, né? os dois. Eu acho que desafios porque a gente precisa aprender. Sim. A gente precisa ter ali know-how para poder entregar, né? E, afinal de contas, o objetivo nosso é entrega de excelência. O lado bom é que, pelo que eu lembro da nossa visita que a gente fez lá na Reply, lá em BH, é que você já tem uma parceria muito forte com a Microsoft. Temos. Nós temos... Hoje aqui no Brasil nós temos duas empresas, uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo, que é a Cluster, uma Cluster BH e Cluster São Paulo, que ela é totalmente 100% voltada para a Microsoft. Legal. Então a nossa relação, a Reply é uma MSP, são poucos MSPs aqui no Brasil, aliás no mundo todo são poucos MSPs, a gente faz parte do programa global, né? Então a gente é muito forte com a Microsoft, tem uma relação muito grande e a gente vem trabalhando muito forte esse desafio aí com inteligência artificial com produtos da Microsoft, né? Sim. Nós estamos testando, por exemplo, agora o CRM, o Dynamics Copilot da Microsoft, né? Então, assim, é super importante isso. Nós estamos fazendo os testes já. Estamos com o ambiente, estamos se preparando, né? Nós estamos preparando. Nós temos soluções já, algumas coisas integradas com o CRM, o atual da Microsoft, o Dynamics atual. Nós temos ferramentas integradas já que a gente desenvolveu usando o ChatGPT para fazer várias operações. Tem um produto que a gente vai lançar logo aí, voltado para utilizando inteligência artificial. Eu não posso falar muito detalhe desse produto aqui agora, ainda porque a gente vai lançar. Eu não posso falar ainda, mas é um produto que a gente vai lançar em breve, um produto bem interessante aqui do Brasil, um produto do Brasil. Legal, desenvolvido pelo time do Brasil. Pelo time do Brasil, da Cluster aqui de São Paulo. Que legal. Então, assim, a gente vem trabalhando bastante. A gente está fazendo parte de um programa da FIAP, aqui em São Paulo. Um time nosso está desenvolvendo um desafio bem interessante. A gente participa muito de desafios de clientes, sabe? Legal. A gente tem no grupo Fiat, a gente já fez com o cliente. Agora esse desafio aqui da FIAP também, bem interessante. Uma feira que vai ter da Next aqui. Legal. A gente sempre participa disso. Então, assim, porque a gente quer trazer novos talentos, jovens talentos. Acho que formação, uma prática muito comum da Reply é contratar recém-graduados, sabe, Tony? E formar, cara. Legal. Eu acho que a formação é super importante, cara. Sim. Eu falo disso porque hoje nós temos excelentes funcionários dentro da Reply. Nós temos vários que estão com a gente desde o início. Eles começaram com estagiário comigo, cara. A gente vê a produtividade, a gente vê o comprometimento, né? sabe? Faz parte do negócio, sabe? Isso é assim... É super importante para a gente ver que a gente está desenvolvendo um negócio bacana. Né? Do mesmo jeito que vocês estão querendo colocar 1 milhão de empregos, a gente está querendo trazer gente nova e formar gente para no futuro aí tá melhorando e trazendo ofertas interessantes para a Reply também. Né? Eu acho que é super importante isso. Sim. Falando nisso, uma outra cultura, né, pelo que eu já percebi, até porque o grupo é formado por 170 empresas, né? É isso aí. Assustador. Isso é mais, viu, Tony? Eu acho que se eu estou com esse Talvez número até bem... mais, Não, né? com certeza. A Reply está comprando empresas direto. O processo de aquisição... Então, era isso que eu queria saber. Isso aí também tem acontecido no Brasil? Você falou que aqui no Brasil são 6, né? São que 6 fazem empresas. parte da holding, 6 né? empresas. Tem uma previsão de ampliar isso? É uma estratégia recorrente? Uma das minhas funções aqui no Brasil é isso. Legal.
uma das minhas funções no Brasil Brasil é de olho em oportunidades. Estar de olho em oportunidades, oportunidades interessantes, que complementem a nossa oferta, né? Eu acho que complementem a nossa oferta, ou que traga oportunidades interessantes de negócio com novas tecnologias que a gente hoje não trabalha aqui, por exemplo. Né? Interessante. E eu estou sempre de olho. Eu estou sempre olhando, eu tenho alguns advisors que eu já tenho contato, os caras já estão me mandando informação sempre, eu estou recebendo muita informação já para poder avaliar. É isso que eu ia perguntar. Ok, entendido isso, é algo que está... Porque eu sinto que está nesse momento assim... Ano passado eu acho que estava pior do que esse ano, mas de muita incerteza, né? De ninguém queria falar sobre, não, se eu tenho interesse em M&A, em uma fusão, em vender e tal. Você acha que isso é algo que está voltando a aquecer, digamos assim? Cara, assim, se a gente avaliar do ano passado, a quantidade você vê o número de IPO que teve acho que foi 2021 ou 2020. 2021. O volume foi gigantesco, né? Gigantesco. Então, assim, o processo de M&A, eu acho que vem aí... Para a gente, vem a ajudar, trazer muita coisa boa que a gente está buscando, sabe? Entendi. Eu acho que é um processo normal. Acho que esse ano, talvez, a gente, com certeza, deve trazer alguns negócios interessantes, complementar a nossa oferta. Assim, espero. O investimento, a Reply tem uma área específica só para isso, inclusive para startups. Nós temos uma das empresas que chama Bridge Reply, que é só para aceleração. Legal. A gente ainda não tem nada aqui no Brasil. Mas pega equity, faz investimento? Isso. Legal. Então, assim, a gente tem vários... Nos Estados Unidos e na Inglaterra são os lugares mais que a gente tem investimento nesse caso. Mas a gente está para trazer alguma coisa aqui para o Brasil também. Que bacana. Mas, por enquanto, eu estou tentando complementar a oferta, sabe? Fazer a oferta... A sua visão de M&A aqui no Brasil é mais para complementar a oferta hoje. Assim, eu não queria... nós temos uma startup que é a Air Reply, que a gente criou aqui no Brasil do zero para a gestão. Então, eu acho que a gente tem que dar o passo de acordo com o que a perna nossa consegue chegar. Não dá para ser querer montar uma série de negócios e não ter uma estratégia muito bem definida. Exato. Então, essa estratégia hoje... E M&A é sempre delicado, né? Tem toda essa muito complexo, né, Tony? Não é simples, negociação, tal, mesmo assim, depois que acaba a negociação, tá tudo certo, assinou o contrato, aí vem toda a integração. Não. Essa talvez seja a parte mais simples do M&A, né? Que é a parte de negociação. Você negociou, apresentou ali, viu, ok, chegou num acordo entre as partes, mais beleza. Lógico, né? Agora... Depois vem a parte, vamos integrar os times. Como é que eu faço? Cultura. Duas culturas Primeira diferentes. coisa, antes de fechar um processo de M&A, quem diria, né? Eu falando um pouco, não sou especialista, né? A gente tem especialistas do grupo Reply, nós temos uma área específica só para isso. Mas... quem diria, eu falando um pouco de M&A hoje, né? Olhando esse processo... Há 14 anos atrás lá, eu, tipo, assim... Sabia de nada. O que é isso, cara? Então, isso faz com que a gente tenha uma visão aí diferente do mercado e até onde que a gente pode chegar, né? Esses processos hoje de aquisição que a gente vem fazendo tanto globalmente quanto aqui que a gente está avaliando, eu acho que vai somar muito ao nosso crescimento nos próximos 3, 5 anos aqui. Não tem dúvida nenhuma disso. Não tem dúvida nenhuma disso, cara. Legal. Então é uma via de crescimento também. Com certeza, com certeza. Está complementando a oferta, está aumentando a participação. Às vezes vale a pena você dar uma acelerada rápida, né, Tony? Sim. Porque às vezes a gente pensa, por que eu poderia começar um negócio do zero? Poderia. Cara, eu preciso acelerar, eu preciso crescer, cara. Meu concorrente está ali, ó. Meu concorrente está ali do lado, né? Então eu tenho que saber o que tá... Eu tenho que sair na frente do concorrente. Eu não quero copiar o que o concorrente está fazendo. Sim. Isso é ridículo, você copiar o concorrente. Mas aí também nesse processo de M&A tem muito essa questão de enxergar se vai dar certo, né? Se tem um fit cultural. A cultura é super importante. Depois que você fechou o agreement ali, a cultura, você tem que ter, cara. Eu acho que até antes, né? Acho que você tem que conhecer a empresa antes. Hoje, as empresas que a gente já verificou aí, já está verificando e está em andamento, alguns processos, alguma coisa assim, a gente já verificou se tem fit cultural. Sim. Porque se não tiver, não funciona, cara. Sim. Não adianta. Cara, muito legal. Então, bom saber que tem um desafio legal aí pela frente, mas com uma boa oportunidade, né? E que eventualmente vai se traduzir aí num crescimento interessante para a Reply. Irmão, conversa tá ótima, tá maravilhosa, tem assunto aqui
para mais 3 horas de conversa. Com certeza. Eu tô olhando o relógio aqui e falei assim, putz, eu nem lembro que hora que a gente começou, mas vai ser, o script aqui eu acho que não vai ser inteiro, não. Não, nunca dá, mas a conversa é boa. Isso que a gente, né, nem entrou muito na parte mais filosófica da coisa, mas quem sabe, vamos ficar aí para um próximo episódio. Mas, cara, antes de encerrar, eu queria saber, você tem uma trajetória muito interessante e um pouco... como eu falei na abertura, né? Peculiar, né? Que é aquela história... Pô, você virou empreendedor, digamos assim... Né? Você teve essa experiência empreendedora quando bem jovem, né? Quando adolescente. E aí foi ser executivo. E aí, por uma oportunidade, voltou a empreender. E aí, por outra oportunidade, voltou para o mundo executivo, né? Embora que é notável pela sua... né, pela conversa aqui e por te conhecer e tudo, que o seu senso empreendedor, acho que desde a história do algodão doce até o M&A, né, de empresas de tecnologia, do algodão doce para M&A de tecnologia, o seu senso empreendedor é o mesmo, né? Continua o mesmo, né? Então, é uma história muito legal, muito interessante e que traz pode trazer aí, né, uma inspiração ou até mesmo, né, aprendizados aí para muita gente que está nos ouvindo, tanto para quem está nessa carreira executiva, como para quem está nessa jornada empreendedora também, né? O que é que você daria aí de conselho? O que é que você... Até mesmo pensando assim, né? O que é que você falaria? Aquela pergunta meio clichê, né? O que é que você falaria pro Fabiano, né? De 15, de 20 anos atrás, né? Para quem está nessa jornada, ou de executiva, ou de empreendedor, e que está querendo crescer, ampliar, pensar em desenvolver um negócio para poder eventualmente participar de um M&A, para, né, uma jornada de crescimento e desenvolvimento. Né? Tony, assim, não é fácil, a gente sabe disso. Né? Acho que eu já tive meus insucessos também, porque eu já tive outros investimentos que eu já fiz que foram insucessos, que não faz sentido coisa, mas eu já tive. Sim. Né? Senão a gente ia alongar muito se eu entrasse nesses negócios. E assim... eu acho que o ponto mais importante é adquirir conhecimento. Legal. Eu não estou fazendo merchan pro G4 aqui nesse... Não, mas funcionou. Mas é adquirir conhecimento, cara. Tá. Eu acho que o mercado é muito dinâmico. Você fala ter uma visão de aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo, porque é muito dinâmico. As coisas mudam. A forma de fazer marketing há 10 anos atrás é diferente de fazer marketing hoje. Não, e a sua jornada demonstra isso. Você foi, né, de um cara extremamente técnico para um cara mais tático, depois voltou para ser técnico de novo, depois agora está numa jornada mais de gestão, de pessoas, de cultura, que não tem nada a ver com sua formação, né? Mas, pô, o que é que te permitiu fazer esses pulos, né? Foi exatamente essa abertura para estar sempre adquirindo conhecimento. Justamente. Eu acho que a gente tem que ter essa... Primeiro que a gente tem que ter na cabeça que a gente não sabe nada. Boa. Porque a partir do momento que eu acho que eu sei tudo, eu tô fudido, cara. Sim. Simplesmente eu entro na minha zona de conforto. Eu entro na minha zona de conforto. Entra na zona de conforto. E aí, assim, o risco de tudo dar errado é muito grande, né? Eu acho que os insucessos, né, os erros, é muito clichê falar isso, mas os erros fazem parte do negócio nosso. Total. Né? E o mais importante é tirar uma lição daquele erro. Acho que se você errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes e não mudar o resultado... Você não tá aprendendo. O resultado é o mesmo, cara. Então quer dizer que você não está aprendendo. Você querer fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente, não dá. Né? Então, isso faz com que... eu, falando pessoalmente, eu já tive muitos desafios dentro da Reply. Já tive muitos. Tenho muitos desafios. Pandemia foi aquele desafio, talvez seja um dos maiores foi negociação, pessoas, entrou tudo, né? Entrou tudo no bolo, né? Então foi um processo complexo. Mas lidando com sua mão de obra, acredito que a maioria é desenvolvedor, né?
O desenvolvedor passou por um processo aí, Todo, home office, home office, presencial, 2 empregos, aquela coisa toda. Tudo. Loucura. A gente tem que estar sempre... eu acho que essa evolução... Valorização absurda, assim, né? Da mão de obra, o custo... Aumentou, assim, exponencialmente, né? E aí, tudo disso aí, realmente, o seu conselho para quem está nessa jornada, seja ela qual for aqui, é estar aberto a novos conhecimentos. A novos conhecimentos, conhecer coisa diferente. Eu acho que para quem está começando, ele não vai ter, a pessoa não vai ter uma empresa ali que vai ter um gerente de marketing, um head de marketing, um head de financeiro. Não vai ter, ele vai ter que conhecer. Ele tem que conhecer isso. Então, a startup ali que está começando, um negócio novo, o cara tem que ter uma visão de forma aberta, inclusive de tecnologia. Sim. Porque hoje, para você selecionar ali qual o produto que você quer. Eu vou selecionar o produto X, Y, Z para me ajudar na minha jornada, na minha startup ali. Cara, o cara tem que ter uma noção. Não pode ir lá no Google digitar, eu quero um ERP lá e qual que aparece lá? Eu quero um CRM, o primeiro que aparecer eu vou usar. Não dá, cara. Não funciona assim. A gente sabe que não funciona. Verdade. Então, eu acho que esse aprendizado contínuo é super, super, super relevante e não dá para desistir na primeira queda, né? Sim. Na primeira queda, não dá para desistir, cara. Conhecimento e resiliência, então. Com certeza, cara. Com certeza. Legal. Acho que conhecimento e resiliência são as duas palavras aí que são a chave, eu acho, de qualquer negócio. Que legal. Negócio próspero. Sim. Né? Negócio próspero. Irmão, obrigado demais pelo papo. Foi fantástico. Muito bom. Queria só pedir para que, caso você queira deixar aí formas de o nosso ouvinte aqui poder acompanhar você, a Reply, né, qualquer iniciativa, alguma rede social, LinkedIn. Beleza. Cara, primeiro eu agradeço vocês novamente pela oportunidade. O G4 realmente vem sendo uma opção que eu escolhi para dar continuidade na minha carreira, para coisa. Eu já não sou tão novo assim. Talvez eu um dos mais velhos lá da turma. Eu sempre presto atenção. Quando entra alguém, será que tem alguém ali, cabeça branca? Cabeça branca, apesar que cabelo branco não é muito referência mais, né? Mas segundo o Mazon, né, Mazon? Cabelo branco e sola de sapato tem que ter respeito. É isso aí. Eu acho que, agradecendo vocês novamente, e é isso, cara. Legal. Acho que... Perdi aqui o que eu ia falar, mas... Não, as redes sociais. As redes sociais, tá bom. Meu Instagram é Fabiano Maciel. Reply, nós temos o Instagram da Reply Brasil. Tá. LinkedIn meu, Fabiano Maciel. Só procurar ali. Isso. Boa. É isso. Boa. Obrigado, cara. Muito obrigado. Foi realmente muito aprendizado, muito conhecimento legal aqui. Tem um desafio grande aí pela frente, né? Com esses crescimentos, com esse M&A, com essa questão da cultura das pessoas, 500 pessoas trabalhando. Mas vai ser legal aí poder acompanhar mais sua jornada. É isso aí. Obrigado, Tony. Valeu. Obrigadão. Pessoal. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Mais um episódio aqui do nosso Geração G4. Não deixa de nos seguir lá também no Instagram. O meu é o @Tony Celestino. E segue também o @G4 Podcast, para que você possa ver alguns dos nossos cortes, conteúdos, né? E aí também tá sabendo aqui quem vão ser nossos convidados, né? E poder também absorver um pouco desse conhecimento, de toda essa troca de experiência que a gente tem por aqui. E fica ligado aí, já vai ter novos episódios aqui para você poder acompanhar. Valeu!